Dali, meus brothers, vamos comprar mais uma. Eu sou Maurício Guartelá, como sempre, direto e reto. E hoje é o seguinte, cara, separei aqui um tempo pra gente trocar uma ideia com vocês, cara, sobre uma das viagens que eu já postei um vídeo aqui anteriormente falando sobre ela, que eu cruzei o deserto do Saara em cima de um trem de minério, resumi um pouquinho a história pra vocês. Mas agora eu vou falar um pouquinho do meu aprendizado, o que eu aprendi lá na Mauritânia, fotografando e documentando aquele país. A Mauritânia, que está entre os 5 países menos visitados do mundo, né? Um país super difícil, com uma cultura super introspectiva fechada, né? Um país de muita fé, de muita religião. Mas eu vou falar um pouquinho dos bastidores, das lições de fato que eu tirei dessa produção lá na África. E assim, ó, velho, o que eu posso dizer, cara? Vou separar aqui em 5 temas, né? A primeira é a questão da pré-produção, né? Que acho que é uma questão muito importante quando você vai viajar para algum país, para alguma locação que você não conhece, para um destino diferente, né? E obviamente nós fizemos uma pré-produção muito bem pensada, uma pré-produção pesadíssima para essa produção. A gente tinha um dos camaradas que viajou comigo, que é o Marcola, né? Que é meu sócio na produtora Clandestino. Ele já conhecia o país, já tinha viajado por lá, já tinha feito inclusive essa viagem pelo trem, mas nós de fato nos aprofundamos um pouco mais na cultura, nos desafios, e fizemos uma produção muito minuciosa de todos os lugares que a gente gostaria e dos temas que a gente gostaria de abordar no filme. E por incrível que pareça, cara, basicamente todos os temas que a gente abordou nessa pré-produção, né, todos os nossos objetivos a gente conquistou. Mas a gente teve que se adaptar, né? Alguns deles não foram tão fáceis assim. E eu acho que como segundo ponto aí, primeira questão da pré-produção, como eu falei com vocês, que foi uma pré-produção bem pesada, bem aprofundada, detalhada, sobre os pontos e o que a gente gostaria de ver em cada ponto. Eu vou para o segundo ponto aqui da nossa conversa, que é o seguinte, cara. É a questão, de fato, das dificuldades. Então, primeira coisa é você chegar no país, né, cara? Uma viagem muito longa, uma viagem de bastante tempo, uma viagem cara, né? Obviamente, isso é uma dificuldade que impede você de chegar lá fácil, né? De conseguir as imagens, mas existe uma dificuldade a mais, né? Que é a questão da língua. E é engraçado, a gente contratou um guia, que é o Abdul, né? O guia, e ele é um guia assim, cara, que a gente ficamos com o cara 30 dias e no final a gente não sabia se a gente foi enganado o tempo todo, porque a gente nunca tinha certeza se do que de fato ele estava falando para nós representava a realidade. Além disso, ele trouxe para nós muitas dificuldades no sentido de captação. Então ele impedia a gente de tirar a câmera em alguns lugares, e obviamente a gente talvez estava se arriscando ao fazer isso, mas cara, a gente estava lá investindo, né, botando nossa grana, botando nosso tempo nesse projeto e a gente queria conseguir as imagens. Então, por exemplo, voar de drone na Mauritânia é proibido, né, não é permitido você voar de drone lá, então nós tivemos que contrabandear um drone para poder fazer essas imagens que vou mostrar aqui para vocês na sequência, algumas das imagens, né? A gente contrabandeou um drone lá, então assim, era muito difícil, cara. E outra situação difícil era entrar no país, né? A gente tinha que passar por uma região chamada No Man's Land, que é terra de ninguém, entre o Marrocos e a Mauritânia, que é considerado o lugar onde mais tem mina terrestre no mundo. Então você tem que passar por uma estradinha, são 16 quilômetros, se não me engano, de uma fronteira para outra, de risco, né? De certo risco, uma periculosidade um pouco a mais. A gente queria registrar isso, né, em vídeo e sempre era meio podado, cara, sempre era meio velado. A cada ponto da estrada, assim, cara, uma distância muito curta, e também existiam os militares, cara. Os militares lá da Mauritânia estavam sempre lá, por incrível que pareça, de chinelão, assim, cara, de farda e com uma K-47 na mão, né, apontando a arma pra tua cara pra saber quem você era. Inclusive, uma coisa que a gente fez na pré-produção que funcionou muito bem, cara, porque eles sempre pedem todo lugar que você parava, mano, você tinha que apresentar seus documentos, tinha que mostrar o que você estava fazendo. Então nós fizemos a cópia dos passaportes para que a gente não precisasse entregar o passaporte para eles e corresse o risco de repente deles reterem nosso passaporte por alguma dúvida. Então a gente, antes de viajar, a gente tirou, cara, dezenas de cópias do passaporte de todo mundo que estava na viagem. Então a gente entregava a cópia do passaporte, apresentava o passaporte, eles davam uma conferida ali, né, para poder facilitar um pouco esse processo. E como eu falei, cara, uma dificuldade enorme do projeto foi o lance realmente de você conseguir filmar, das pessoas autorizarem, né? As pessoas estarem dispostas a serem filmadas. Existia, assim, cara, uma certa rejeição das pessoas quando viam a câmera, cara. Pessoas muito simples, né? Muito, muito simples mesmo. Então, assim, na grande maioria das vezes, as fotos eu tive que fazer meio escondido. Vou inserir algumas fotos aqui para vocês verem também. Inclusive tem uma foto de um cara mijando na rua. Enfim, as pessoas às vezes escondendo o rosto, porque a grande maioria das fotos eu não conseguia de fato fotografar, sabe, compor. Eu tinha que estar com a câmera sempre pronta, né? Às vezes filmava com ela aqui no pescoço, desbaratinando, como se não estivesse filmando,
para poder conseguir umas imagens mais documentais possíveis, mais verdadeiras possíveis desse país. Então, a gente teve uma dificuldade enorme de conseguir as imagens, cara. Tanto que assim, a gente às vezes até tentava fugir do Abdu, do nosso guia, sempre que possível, né? Para que nós pudéssemos voar o drone, cara. E a gente se arriscava mesmo, cara, porque afinal de contas a gente estava num projeto totalmente autoral, que a gente queria mostrar a raiz das pessoas que moravam lá, né, Leica? Ó, Leica veio aqui gravar vídeo comigo, ó. Deixa eu mostrar lá para vocês, ó. Aqui, ó. Olha lá. Leica! Tá nem aí pra mim, ó, essa danada. Então, rapaziada, essa dificuldade, cara, de fato captar as imagens, cara, foi complicado, assim. Nas cidades menores, quando a gente foi pro interior do país, tinha uma facilidade um pouco maior, até uma... Cara, a gente parecia literalmente alienígenas. Teve uma situação específica que a gente dormiu numa cidade, num vilarejo, no meio do nada. Cara, a gente acordou, brother, tinha assim, ó, umas 40 pessoas meio que trepadas no muro, curiosa, olhando para saber o que a gente tava fazendo lá, olhando pra gente. Cara, a gente saiu no meio da ruazinha, assim, ó, literalmente parecia uma cena de filme, todo mundo parado, assim, ó, olhando, porque a gente via, sei lá, ser um dos pouquíssimos estrangeiros que passaram naquele lugar, cara. A Mauritânia é um país muito, muito isolado, né? Um país que sofre muito, muito pobre. Então, assim, eu, obviamente, sou brasileiro, né? Tenho cara de brasileiro, bigodão durante a gravação. Eles até me confundiam com algum árabe, alguma coisa assim. Mas o Gui e o Marcola passavam muito por europeu, né? Então existia também um assédio muito grande de crianças, assim, até adultos pedindo dinheiro, cara. E é triste, cara. Você vê algumas coisas bem pesadas, assim. A Mauritânia foi o último país no mundo a abolir a escravidão, né? Então, assim, é bem pesado nesse aspecto, nesse sentido. Então, cara, umas coisas complicadas a gente viu lá, sabe? Então, é uma região muito interessante e nós tivemos, então, muita dificuldade para captar as imagens. Obviamente eu fiz muita imagem, né? A gente encheu, foram, se não me engano, 4 tera de imagem. Até em nível técnico, falando aqui para vocês, eu levei 3 câmeras, uma 7C, uma 6600 e uma 6300. Levei 20mm, 55mm, 16mm, 50mm, 30mm. Só levei lente fixa porque eu queria uma estética para esse documentário de lente fixa. Mas eu confesso que faltou uma teleobjetiva. Faltou ter levado minha tela. Eu fiquei com medo de levar, até porque existe uma limitação dentro do país de equipamento, do que você entra, né? Então, pra gente entrar no país com os equipamentos já era uma tensão. Porque o que vocês vão fazer aqui dentro com todos os equipamentos fotográficos, né? O que vocês querem de fato registrar aqui no nosso país? Esse questionamento existiu por parte deles de forma muito latente, né? De forma muito direta, assim. Então, a gente tinha um pouquinho de receio nesse sentido também. Não queríamos, afinal de contas, ser preso, né, num país que tem um dos piores índices de segurança, vamos dizer assim, de direitos humanos, né? Então é um país bem interessante para você estar lá. Culturalmente é impressionante. Então essa foi uma das dificuldades. Inclusive a gente foi expulso de algumas mesquitas lá, né? Em algumas caminhadas a gente foi expulso. As pessoas realmente tinham uma aversão à câmera, não gostavam de dar muita entrevista. Então a gente teve muita dificuldade nesse sentido, tá? Terceiro ponto que eu vou falar aqui para vocês, que também foi uma dificuldade para nós nessa produção, um aprendizado para mim, tanto como fotógrafo como documentarista, foi a questão, rapaziada, da nossa logística. Mas não da nossa logística apenas de alimentação, de carro, de transporte, mas sim a logística de carregar os equipamentos. Então essa era uma preocupação minha. Eu, antes de viajar, eu gostaria de ter conseguido um carregador portátil via solar, por exemplo, um Goal Zero. Agora existem outras opções, né, no mercado disponíveis, mas eu não consegui, até por limitação de peso. Então, só para vocês entenderem, eu viajei com a minha mochila. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, ó, que é uma mochilona bem grande, uma Loe Pro, com todos os meus equipamentos. Deixa eu tirar aqui meu notebook, fechar minha mochila que tá aberta aqui, cara. E ó, ela é grandona, cara. E só pra vocês entenderem, eu tive que inclusive cortar ela, eu podei ela, ó. Eu passei a tesoura nela. Aqui na frente tinha uma capa que era para botar o tripé. E na lateral também tinha, vocês vão ver que eu rasguei, tá vendo? Que eu cortei, ó. Porque acontece, o voo lá dentro do Marrocos, cara, existia algumas limitações de espaço e de tamanho. Como a minha mochila era bem grande, eu levei todos os equipamentos aqui, a rapaziada já tava lá na Europa, o Marco e o Gui, quando eu cheguei, né, então eu tive que levar tudo aqui do Brasil. E além disso, deixa eu pegar meu computador que eu deixei no chão, que além disso, cara, nós tínhamos algumas marcas que estavam apoiando nosso projeto. Então, por exemplo, a MacBoot, a Alpen, né, que estava apoiando esse projeto, que foi uma grande parceira para esse projeto ser viabilizado. Então eu tinha que levar as roupas, né, o vestuário que a gente ia utilizar e as botas dessas marcas para a gente produzir conteúdo também lá. Então, cara, eu fui com uma duffel bag da North Face gigante, cara, e assim, isso é complicado, né, você viajar muito pesado também.
traz uma complexidade um pouquinho maior. Mas voltando para nossa questão da dificuldade lá sobre carregamento, eu tinha muito essa preocupação, cara, de encher HD, de encher cartão de memória. Então eu levei 10 cartões de memória, a metade deles era, se não me engano, 6 de 64 e os outros 4 de 128 GB. Eu gravei lá na grande maioria em 4K 24 frames e quando eu precisava do slow em Full HD 60 frames, até porque era o que minhas câmeras na época eram capazes de entregar. Super tranquilo, cara. Acho que sim, essa questão também de qualidade de imagem é algo muito relativo, né? Enfim, ainda mais porque a gente quer fazer, que é documentário. Então, qual que era a minha primeira dificuldade, cara? Meu temor, cara, era a bateria, rapaziada. Era eu ficar sem bateria, era eu não conseguir carregar, por exemplo, o meu drone, cara. Então eu tinha esse medo dentro dos nossos deslocamentos, porque afinal de contas nós íamos ficar em lugares muito isolados, olha a variação de luz, lugares muito isolados. Então eu levei, cara, 10 baterias. 10 baterias essa aqui, ó, para a Sony A7C e para 6600. Então eu preferi investir em baterias. Deixa eu pegar uma aqui para mostrar para vocês, só para eu conferir o modelo. Que é a NP-FZ100, se não me engano. É aqui, ó. NP-FZ100, tô bom de memória essa aqui, ó. Eu levei dessa aqui, ó, aqui, ó. Levei 10 baterias dessas. Levei 3 carregadores. E da bateria da 6300, que é a bateria menorzinha, eu levei 6 baterias, porque inclusive ela se esgotava muito mais. A minha 6300 era meio que minha câmerazinha de backup, ela nem sempre foi usada, eu sempre estava com 2 câmeras. Inclusive eu levei também estabilizador, meu Ronin SC na época. Tive problema com o Ronin, eu caí lá fazendo uma imagem, quase quebrei o estabilizador, quebrei o microfone, um Rode que eu tinha, que era o meu melhor microfone, né? Acabei utilizando outros, também levei um lapela sem fio, mas como eu falei, minha maior preocupação era questão de energia elétrica, brother. Então eu fiz uma pré-produção, fui muito organizado nesse sentido, eu levei também filtros de linha, carregadores USB, né, para que eu pudesse botar nessas tomadas. E todo lugar que a gente chegava, a primeira coisa que eu fazia, rapaziada, isso era diariamente, tá? Diariamente. Então, isso é um aprendizado. Eu sou muito metódico com a organização dos meus equipamentos, com a organização dos meus arquivos. Então, todo lugar que eu chegava, cara, a primeira coisa que eu ia fazer correndo era achar um lugar para carregar os equipamentos. Então, se a rapaziada precisasse ficar no outro lugar, fosse para outro ponto, até na caminhonete eu tinha um carregador, mas não era suficiente, né? Então, eu achava um lugar para carregar os equipamentos. Eu ia correndo, carregar todos os equipamentos, deixar todas as baterias no full, drone e tudo mais que fosse possível, e também fazer backup desse material. Eu levei meu MacBook Air M1 na época que eu tava novinho, e foi excelente porque tem uma duração de bateria bizarra, tem uma autonomia muito grande de bateria. Então, assim, meu principal medo era nessa questão de logística, comparado de fato, a não ficar sem bateria, cara. De repente tá numa oportunidade de fazer material e não ter bateria. Então isso, foi bem tranquilo, em nenhum momento eu fiquei sem bateria, falando de logística, né? Agora vamos falar do quarto ponto, que é a questão da alimentação, que foi um dos maiores desafios para nós lá. Porque, cara, é um país assim que não tem higiene, velho. Um país assim que você caga na rua, brother, que não tem, mal tem papel higiênico, mano. Você limpa a bunda com a mão. No começo você fica meio assim, cara. Depois você pega a manha, você joga a aguinha nas costas, assim, escorre, tudo certo, mano. Então lá pelo 10º dia a gente já estava adaptado. Mas também nesse 10º dia a gente começou a sentir os efeitos da viagem, da nossa alimentação um pouco precária, meio pobre, né, de nutrientes, e da falta de higiene, mesmo nós tendo um cozinheiro. Uma coisa que me marcou bastante, cara, que eu lembro assim, que me arrependi seriamente de ter visto, ter prestado atenção, porque lá na Mauritânia, cara, é muito comum o lance do chá. Então assim, eles não tomam café, né, cara? Então todo dia eles acordam e tomam um chá muito doce, é um shotzinho de chá. E tem uma curiosidade incrível que é, eles fazem uma espuma no chá, eles ficam fazendo espuma no chá, e a espuma tem algumas funções. A primeira função da espuma é manter a temperatura do chá, né? Mas a segunda função da espuma é não deixar a mosca cair no chá, porque se a mosca cair na espuma, eles conseguem tirar, porque tem muito mosquito. A mosca sai, literalmente, então você não perde o chá todo. Então, assim, cara, eles usavam uma garrafinha, eles tinham uma garrafa que eles coletavam a água e faziam chá. E assim, a gente tomava o chá pra caramba, era uma delícia o chá deles. Então, assim, a gente tomava o chá, tomava café juntos, né? E a melhor coisa que eu comi na Mauritânia foi o pão. O pão deles era sensacional. Inclusive, cara, nós comemos um pão no meio do deserto com tuareg. Vou contar essa história, velho. O cara levou a gente, pra resumir, tá? A gente encontrou um cara com tuareg de camelo, a gente queria fazer imagens tomadas no meio do deserto. Eu vou botar um desses takes aqui pra vocês poderem estar acompanhando. E aí, velho, eu pedi pro cara, eu quero que você ande 5 km, eu quero só ver
só quero ver areia, mano, não quero ver nada mais, mesmo que fosse cidades pequenas, eu quero ver só areia, tá no meio do deserto isolado. E o cara, mano, ele tinha baixa visão, ele não enxergava, mano, ele enxergava muito pouco, cara. E assim, foi incrível, porque eu botei no GPS quando a gente começou a andar, cara, e deu exatamente cravado 5 km, o cara parou. Ele parou e começou a preparar para nós o pão dos tuaregs, o pão feito no deserto, nas areias do Saara. Foi uma experiência assim, cara, incrível, cara, fazendo pão pra gente, assando de fato na areia do deserto, sobre a areia, limpando o pão, a gente tomando aquele chá, foi fantástico. Mas voltando ao problema, essa questão da alimentação, a partir do décimo dia, 15º dia, né, alguns companheiros começaram a adoecer. E por incrível que pareça, eu fui o único na viagem que não fiquei mal, velho, que me resisti firme, mesmo tendo uma saúde um pouco mais precária no sentido gastrointestinal, eu sempre passo mal, assim, então acho que esse até foi um dos motivos que me fez ficar firme, foi o meu excesso de cuidado com o que eu estava comendo. Sobrevivi basicamente todos esses dias lá comendo pão, comendo pão, tomando muita água, muita água para hidratar meu corpo, porque afinal de contas a gente tava no deserto do Saara, mano. Cara, a sensação de calor é inexplicável, eu nunca senti tanto calor na minha vida. A gente tava de caminhonete de Hilux, assim, a gente alugou essa caminhonete, né? A gente tinha um motorista, tinha um cozinheiro e tinha o guia nosso, o Abdul. O nosso cozinheiro era o Mini e o nosso motorista era o Salek. E eu chamei ele de Tia Salete, ele ficava puto da cara, mas eu apelidei ele de Tia Salete. Então o Sally, que é nosso motorista, cara, o ar-condicionado não dava conta, velho. A gente pegou umas tempestades lá de areia, assim, que era bizarro. Então você abria a janela, meu, é a mesma coisa que tivesse um secador de cabelo na potência máxima do calor na tua cara. Então, assim, eu me mantive firme, mas, rapaziada, todo mundo passou mal, inclusive os locais, inclusive o nosso guia, inclusive o nosso cozinheiro, inclusive o nosso motorista. Então, a gente sempre teve um dia ou 2 dias que nós tivemos que buscar algum atendimento ou parar por conta de uma intoxicação alimentar, uma indisposição alimentar. Tanto que a primeira coisa que a gente comeu quando a gente chegou lá foi camelo, né, velho? E inclusive no sul da Mauritânia tava tendo um surto, cara, que os caras não sabiam dizer o que era que tava acontecendo, que a gente lá no sul, a gente evitou, obviamente, comer qualquer tipo de carne, camelo, porque as pessoas estavam morrendo quando ingeriam camelo. Então, trazendo essa quarta experiência para vocês, cara, acho que a questão da alimentação, meu cuidado com a alimentação, minha hidratação, foi um dos pontos assim que me manteve ativo na viagem para conseguir produzir, para conseguir de fato captar as imagens, porque era bem pesado. E para finalizar, cara, acho que o quinto desafio, assim, o quinto aprendizado que eu tive dessa viagem, assim, cara, foi realmente de respeitar, mas ao mesmo tempo, brother, se você vai buscar alguma coisa, se você quer produzir algo, cara, eu sempre fui um cara inquieto, velho. Então você tem que ser um pouco transgressor no bom sentido da palavra. Obviamente você não vai se colocar em risco de vida, né? Mas nós sim fizemos coisas que não eram muito aconselháveis de serem feitas. Entramos em lugares que talvez nós não pudéssemos entrar, com a desculpa pronta de que a gente era estrangeiro, que a gente não sabia o que estava acontecendo lá. Então a gente se fazia de morto para comer o coveiro, como diz aqui no Brasil, né, cara? Então, por exemplo, para entrar numa mesquita, a gente não poderia entrar na mesquita num dia específico, né, cara, onde estava tendo uma celebração. A gente entrou na mesquita nesse dia e a gente filmou lá dentro, escondido, e eu com a câmera e tal, assim, a gente foi literalmente expulso. O cara tocou a gente lá de dentro, mano, meio que a bicuda, assim, a grito, e várias pessoas correndo atrás da gente, e a gente fugindo. E, assim, cara, você, num país como esse, qualquer estrangeiro, uma pessoa como nós, mesmo sendo brasileiro, cara, causa muito impacto. E, assim, eu nunca nessa vida agradeci tanto ao futebol do Brasil, assim, porque acho que foi um grande aprendizado que eu tive, foi como o brasileiro também tem a facilidade e é bem quisto, bem visto em outros lugares, em outros países, bem como a Mauritânia, porque, cara, todo mundo conhecia o Neymar, brother. Todo mundo conhecia o Ronaldinho, mano. Todo mundo conhecia o Ronaldo. Então, em qualquer lugar que a gente chegava, a gente se utilizava dessa artimanha de ser brasileiro, da simpatia do Brasil, do futebol, para tentar arrancar um sorriso, para tentar quebrar o gelo, para tentar de alguma forma, cara, realmente ingressar naquela cultura. Uma cultura muito fechada, uma cultura de muita fé, de muita religião. Só para vocês terem uma ideia, se você encosta, você é um estrangeiro e você encosta numa mulher lá, cara, você é preso. Né? Então, assim, existia muito receio também por parte do nosso guia, muito medo, né? De nós sermos transgressores em algum aspecto, e obviamente isso resultar para ele que mora naquele país, que fica naquele país. Então, o documentário está incrível, as imagens estão assim, cara, deslumbrantes, estão nesse momento na ilha de edição. A gente está fazendo a montagem do filme. Eu acredito que até o final do ano a gente consegue trabalhar.
E se você gostou, velho, desse vídeo, você pode ver a primeira temporada que a gente produziu. O Instagram é Siga Clandestino, é só você mandar um zap lá que a rapaziada manda o link para você assistir a primeira temporada que a gente gravou na Patagônia. Rodamos na Patagônia mais de 13 mil quilômetros. Também foram 30 dias de expedições para documentar o cerne daquela cultura, não de uma visão de turista, mas numa visão de fato de um local, de alguém que vive lá. E se você se interessa por documentário, mano, e você quer viver fotografia de verdade, cara, como eu falei, deixei claro um pouquinho da minha experiência aqui para vocês, dessas viagens pelo mundo inteiro, né, cara? A gente aprende muita coisa. Então eu deixei algumas fotos aqui também para vocês entenderem sobre esse lugar incrível que é a Mauritânia, que eu gostaria muito de voltar e pretendo voltar ainda, sem dúvida. Acho que faltou ainda muita coisa para a gente explorar lá e minha vivência numa segunda viagem lá seria, sem dúvida, diferente. Acho que seria ainda mais transgressor. O medo estaria um pouquinho menor. Mas se você quiser aprender a viver da fotografia, quiser se aprofundar de fato na fotografia, eu sou Maurício Guartelá, cara, e tem um curso onde eu dou esse atalho para você, cara, onde eu ensino do zero, do básico até o profissional, para você viver do sonho da fotografia. E se for só hobby, não tem problema, cara, você vai se aperfeiçoar, você vai curtir, você vai aprender, vai dominar a tua câmera. E se você quiser fazer disso, de repente, a tua profissão ou ainda uma segunda renda, é só você clicar no link aqui embaixo. Sou Maurício Guartelá, não deixe de se inscrever no canal. Mais um dia, mais um dólar.